relatório da Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal cita mais de 10 encontros presenciais entre Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e o ministro Dias Toffoli. Os encontros aconteceram entre 2023 e 2024, na maioria em eventos sociais e jantares em Brasília. A Polícia Federal aponta que essa proximidade vai além das mensagens trocadas por eles no aplicativo WhatsApp. Toffoli era o relator dos inquéritos sobre o Banco Master, mas deixou o caso na semana passada. Os processos foram redistribuídos por sorteio ao ministro André Mendonça. Quero ouvir a Berenice Leite. Toffoli negou, Berenice Leite, ter amizade com Vorcaro. Diz que nunca recebeu valores dele nem do cunhado Fabiano Zettel. Nem Toffoli, nem Vorcaro, no entanto, responderam aos pedidos de comentários, de explicações justificativas feitos pela imprensa. Daniel, eu fico me perguntando o que vale a palavra do ministro Dias Toffoli nesse momento, quando existem provas que mostram totalmente o contrário, né? Mais de 10 encontros e a própria Polícia Federal fala do teor dessas conversas que demonstram ali intimidade entre ambos. E a gente já pega o ministro Dias Toffoli na mentira quando ele diz, por exemplo, que a negociação do Resort Itaiaia, onde funciona até hoje um cassino ilegal, já que essa atividade não é permitida no nosso país por lei. No entanto, segundo ele, a negociação terminou lá em 2023, uma venda no valor de 20 milhões de reais de algumas cotas. Depois que a Polícia Federal conseguiu quebrar a criptografia do celular do dono do Banco Master, foi revelado que ele estava sofrendo pressão por parte de alguém que o cobrava em relação a cotas ainda do Resort Itaiaia. Ao que tudo indica, essa cobrança vinha por parte do ministro Dias Toffoli. E depois disso, o Fabiano Zettel, que é cunhado de Vorcaro e responsável por fazer essas transações financeiras, ele tem até uma conversa onde o Vorcaro fala: olha, você fez o pagamento lá em relação ao resort do Itaiaia? E ele relata que já tinha passado dinheiro para um intermediário, mas que, de fato, esse dinheiro, os 15 milhões, e aí a gente, então, não está falando mais de 20, mas sim de 35 milhões em repasses do Daniel Vorcaro, né, o dono do Banco Master, para o ministro Dias Toffoli. E aí fica subentendido quem é que estava cobrando ele nessas mensagens no celular. Inclusive, o Vorcaro fala: olha, dá um jeito de resolver isso logo, paga, porque isso está me dando problema. Então, essa transação só foi realizada em 2025, no início de 2025, janeiro, pouco mais de um ano atrás, o que demonstra essa ligação entre ambos. E que há uma expectativa para, na semana que vem, Daniel Vorcaro vai ser questionado na Comissão de Assuntos Econômicos e na CPMI do roubo dos aposentados sobre isso também, viu, Daniel? Tudo bem, Berenice Leite, Guta Pini, Marcelo Rocha Monteiro, junto comigo aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Em instantes, Rodrigo Constantino se junta a nós também. Vou trazer um ponto para o Marcelo Rocha Monteiro. Nos bastidores, Marcelo, Lula teria demonstrado, inclusive, indignação, irritação com o ministro Dias Toffoli. A gente já falou seguidas vezes sobre essa questão. Teria um quê de vingança, porque em 2019 Dias Toffoli não teria permitido que Lula participasse do funeral do irmão dele, o Vavá. E Lula também teria ficado aliviado com o sorteio que colocou o ministro André Mendonça como novo relator. Lula teria dito a alguns interlocutores que Mendonça, nas palavras do petista, é um cara sério. Como é que você analisa essa fala de Lula a respeito de André Mendonça? Eu acho que é tudo teatro, né, Daniel? Porque, assim, em primeiro lugar, eu não acredito nessa história de vingança contra o Toffoli, porque o Toffoli, há não sei quantos anos, proibiu o Lula de ir ao funeral do irmão dele, né? O que eu realmente acredito é que a irritação do Lula com o Toffoli é explicada pelo fato deste ano ser um ano eleitoral, tá? E o Lula está apavorado com a possibilidade da população fazer um link entre essa roubalheira toda do caso do Banco Master e com ele, Lula, fazer esse link do Banco Master com o PT, né? Afinal de contas, né, o Banco Master o Daniel Vorcaro tem muitos contatos com o PT da Bahia.
Afinal de contas, o Toffoli foi indicado pelo Lula, né? Foi indicado pelo PT, era um petista de carteirinha, era advogado do PT, e exclusivamente por essa razão é que ele é ministro do Supremo, a não ser que alguém ache que é por conhecimento jurídico, né? Não é, não. Né? Tudo se volta para o PT. Né? É claro que a população vai ter muita dificuldade em dissociar todo esse escândalo de corrupção da administração do Lula. Então, é isso que o Lula tem interesse em ver o Toffoli o mais distante possível desse caso. Não é por nenhuma questão pessoal, não, é questão de cálculo eleitoral. São vários os elos entre o Vorcaro e o PT, mas o mais óbvio, o mais visível, eu diria o mais vistoso, se chama Dias Toffoli. E é por essa razão que o Lula gostaria de ver o Toffoli pelas costas. Né? Você sabe que tem um ditado, né, que diz que não existe lealdade entre ladrões. Pois é, a lealdade vai só até a página 2. Na hora H, cada um quer tratar do seu, e se tiver que empurrar o outro precipício abaixo, faz isso sem nenhum problema. É isso. Tudo bem, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, excepcionalmente nessa quinta-feira. Obrigado, sempre muito bom ouvi-lo. Obrigado por ter aceitado o convite também para participar dessa edição do nosso jornal, viu, Marcelo Rocha Monteiro? Bom dia para você. Bom dia, Daniel. Bom dia, Guta. Bom dia, Berenice. Bom dia para o nosso público e até amanhã, se Deus quiser. Maravilha. Bom, vamos seguir nesse assunto então, às 8h34, com Rodrigo Constantino e também com a Guta Pini, falando agora sobre um pedido do Ministério Público Federal junto ao Tribunal de Contas da União, que recomendou a abertura de processo para identificar autoridades federais que teriam participado de festas em uma casa alugada pelo banqueiro Daniel Vorcaro em Trancoso, na Bahia. Um documento relata que os eventos chamados Cine Trancoso teriam recebido autoridades dos três poderes, integrantes do mercado financeiro, da política e do meio jurídico. Em 3 aluguéis de temporada entre 2021 e 2022, Vorcaro se hospedou no imóvel, que pertencia à empresária Sandra Habib, mulher de Sérgio Habib, presidente da Jack Motors Brasil. Depois, a casa foi comprada por empresas ligadas a Vorcaro. E essa venda foi parar em um processo na justiça em que são descritos detalhes de transtornos provocados quando ele ainda era locatário. Em mensagens de WhatsApp reproduzidas no processo, a antiga dona da casa se declarou furiosa com o que aconteceu no local. Ao corretor que intermediou a locação, Sandra conta que seus funcionários teriam ficado chocados. Abre aspas. No contrato, seriam 20 hóspedes. Na primeira noite, haviam mais de 30. Ontem, mais de 36. No contrato, o valor por pessoa adicional, além das permitidas, é de R$3 mil por pessoa. Fecha aspas. Já em outro trecho, a mulher reclama da presença de garotas de programa. Abre aspas. Ele levou 20 garotas para a casa que ele aluga com a esposa e filhos. Para piorar, a casa ainda é vizinha de cerca de Praia do Pai. Nada discreto. Ele contratou um conjunto de pagode com música alta, chamando a atenção dos vizinhos, da polícia local e da ambiental. Fecha aspas. Os eventos eram luxuosos e restritos a um grupo seleto de autoridades. Participavam políticos de diferentes partidos e executivos de instituições públicas, como bancos e fundos de previdência. Há relatos de proibição de celulares nas festas. Os eventos tinham itens de luxo, como caviar e vinhos, que custam entre R$5 mil e R$50 mil. A reportagem é da Folha de São Paulo. Em nota, a defesa de Vorcaro afirmou que as informações divulgadas pelo jornal são distorcidas e nega irregularidades. Vou receber Rodrigo Constantino, que se junta a nós aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Bom dia, Consta, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso primeiro assunto para debatermos, discutirmos e ouvirmos você. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos da Oeste. Veja, hoje prenderam no Reino Unido o ex-príncipe Andrew
por envolvimento aí no caso Epstein, Jeffrey Epstein, né, no dia do seu aniversário. Isso mostra que as autoridades não estão acima da lei, né, que em países mais sérios é preciso punir quem quer que seja. E tudo leva a crer que o Daniel Vorcaro seja aí uma espécie de Jeffrey Epstein tupiniquim, né? Essas festas, o que ele fazia com certas autoridades ali parece muito análogo ao que o Epstein fez na sua famosa ilha nos Estados Unidos, né? Talvez ele tenha gravações dessas festas, talvez ele tenha dossiês montados sobre essas autoridades e nós, como sociedade, que de certa forma pagamos a conta, né? Porque não é um evento particular envolvendo tantas autoridades e um banco fraudulento que nós estamos vendo agora o custo, né, de salvá-lo. Não salvar o banco, mas de arcar com o prejuízo desses rombos bilionários. Nós temos o direito, né, à transparência. Nós temos vontade, inclusive, de saber quem participou desse tipo de festa, né, esquisita, porque é óbvio que isso depõe contra qualquer possibilidade de imparcialidade, por exemplo, se envolver algum juiz do caso Master. Você imagina se estivesse numa festa dessas um magistrado que depois, porventura, fosse relatar o caso do próprio Banco Master e do Daniel Vorcaro. Quer dizer, é óbvio que seria um caso de suspeição. Então, isso não é apenas de interesse de fofoca, de revista de picuinhas e tudo mais, isso é de interesse nacional, né? Isso, nós estamos aí lidando com um caso explosivo, né, que envolve autoridades e um banqueiro que investia exatamente nisso, conexões e dossiês para chantagens, ao que tudo indica. Agora, Guta Pini, em que pese essa questão moral, participar de eventos assim, dessas master festinhas, como está aqui na nossa rede, não configuraria crime, portanto, não é o objeto da investigação policial. Agora, a grande relevância, como disse o Rodrigo Constantino, a grande relevância nesse caso está no que pode ter acontecido de ilegal nesse ambiente. Ou seja, será que havia negociações? Que tipo de negociações havia nesse local, nesse ambiente? Sabe-se que essas garotas de programa eram estrangeiras, suecas, norueguesas, e o objetivo disso era justamente que elas não conseguissem compreender a língua portuguesa, compreender o que estava sendo discutido, negociado ali. Nossa, um horror, Dani, tudo isso. Mas, de fato, a relevância jurídica disso tudo está nesse relacionamento entre as autoridades e os investigados. É aí que é o ponto. Veja, todos são suspeitos. Todos são suspeitos. Quem que vai julgar esse caso? Vejam só que ponto que chegou esse país. Tem a questão da moralidade também, porque essas autoridades do Brasil, muitas delas estão sempre querendo passar aquela imagem de que estão acima de tudo e todos, que são os bastiões da moralidade e que podem ditar regras para todos, estão acima de tudo e de todos. E aí vem essas investigações. Daqui a pouco teremos esses vídeos circulando, não duvido, para mostrar exatamente quem é quem. Então, vejam, existe um lodo aí por trás de tudo isso, por trás de todas essas aparências que eles querem passar de que estão acima de todos e que têm a moralidade irrepreensível. Agora, o relacionamento mesmo das autoridades com esses investigados é a parte mais relevante de toda essa história, porque esses processos, essas investigações, elas chegarão num ponto que precisarão do julgamento, ou mesmo no curso dessas investigações, olha o tanto de coisa que nós já estamos testemunhando, o tanto de blindagem que foi feito, primeiro a relatoria que caiu nas mãos de Dias Toffoli, depois todas as decisões que ele tomou de imposição de sigilo, de guardar essas provas lá no Supremo Tribunal Federal e depois determinando quem seriam os peritos da polícia que poderiam ter acesso a essa prova e fazer as perícias necessárias. E logo ali na frente, uma reunião com os ministros do Supremo para então tirar a relatoria de Dias Toffoli, depois de uma nota fajuta
fajuta e que demonstra a ilegalidade de tudo isso, porque você não retira, um juiz não sai de um processo, de uma relatoria por vontade própria, por questões institucionais, não, precisa ter uma motivação jurídica para isso. Ou esse juiz é suspeito ou impedido, ou ele tem que continuar nesse processo. Então, tudo isso, Dani, parece uma fumaça de um grande incêndio, que nós chegaremos a ele muito em breve. Tem muita coisa, muitas autoridades aí que têm envolvimento com esses investigados. E eu fico me perguntando como é que esse processo será tocado? Será que vai sobrar alguém? Porque existe essa investigação na Polícia Federal, mas também existe essa outra frente que poderá ser aberta no Congresso Nacional, através das CPIs ou CPMIs que podem ser instaladas. Mas, ao que tudo indica, também existem deputados, senadores envolvidos nisso tudo. Então, será que vai sobrar alguma coisa desse país para dar conta dessas investigações e desses julgamentos? Essa questão moral é absurda, é horrorosa, é baixa, é vil e mostra a hipocrisia dessa galera. Mas tem esse outro ponto, né? Quem que vai conseguir julgar isso aí? Quem que está acima das suspeitas para poder continuar com tudo isso? Agora, consta, esses eventos realizados na casa de veraneio do Daniel Vorcaro, que ganhou o apelido de Cine Trancoso, eles eram realizados com um rigoroso controle de acesso. Por exemplo, não podia levar celular e também foram instalados detectores de metais. Agora, em contrapartida, chamou muita atenção o seguinte: o dono do Banco Master, mesmo com toda essa proibição aí de uso de celulares, com detectores de metais e afins, ele mantinha um circuito interno de câmeras que registrava as imagens de todos os cômodos da casa, da residência, quem entrava, quem saía. Segundo ele, era para segurança pessoal. Aí eu pergunto a você, segurança pessoal ou uma forma de garantir que o que acontece em Trancoso fica em Trancoso e, eventualmente, utilizar essas imagens aí de alguma maneira para se proteger, para se resguardar, já antevendo tudo que está acontecendo agora? Então, Daniel, eu só conheço uma outra categoria que faz tanta restrição a celular em festas e tudo mais. A turma dos muito famosos, jogadores de futebol e tudo mais. A gente imagina o que acontece nessas festas e eles não querem isso vazando para a imprensa por motivos óbvios. Então, é óbvio que o interesse ali em proibir celular e tudo era exatamente controlar vazamentos. O que acontece ali fica restrito ali e a gente pode apenas especular o nível de baixaria ou imoralidade dessas festas com tantas garotas de programa estrangeiras, né? Agora, quanto a circuito interno de câmera, isso aí claramente é para manter dossiês. O Daniel Vorcaro, o dono, né, da casa, ou aquele que estava alugando a casa para essas festinhas, ele queria ter essas imagens, por motivos óbvios. Isso aí é um modus operandi soviético, inclusive conhecido. Vários artistas desses famosos acabam falando bem de Cuba, falavam bem da União Soviética, criaram até um termo, os dupes, né? Eles iam para a União Soviética e voltavam elogiando o regime da cortina de ferro, porque você imagina, eles ficavam nos hotéis, a gente pode apenas imaginar o que acontecia ali, né? Em relação, inclusive, à pedofilia, porque vários também frequentavam a ilha do Jeffrey Epstein, e depois vem lá o compromate, que é exatamente o mecanismo de intimidação, de chantagem que esses regimes faziam. Você mostra para a pessoa, ó, isso aqui nós temos tudo a seu respeito sobre isso, ou você vai começar a agir em prol, em benefício do nosso regime, ou você vai ser denunciado, vai ser exposto. Isso é tão antigo quanto aquele filme, agora eu vou entregar a minha idade, né? Aquele filme Afirma, com o Tom Cruise e o Gene Hackman, né? Então, você preparar dossiês, você ter imagens comprometedoras de autoridades, serve a propósitos muito claros de chantagem, ainda mais a alguém como Daniel Vorcaro, que dependia tanto dessas conexões políticas.
Agora, Guta, a investigação também deve apurar se houve envolvimento não só de autoridades, mas também de órgãos ou entidades federais na promoção e no financiamento desses eventos. É o que faltava, né? E a gente não duvida, porque veja, em relação ao Resort Itaiaia, o que já foi revelado é que o ministro Dias Toffoli, ele se valia de seguranças do Tribunal Regional do Trabalho, da segunda região, Tribunal Regional ali de São Paulo, para fazer a sua segurança ali no seu resort. Então, uma segurança custeada com dinheiro público. E a gente fica se perguntando, né, para que ele precisava de tantos seguranças assim. Foram, acho que, quase R$ 500.000 gastos com seguranças. Então, não é difícil que esse modus operandi também tenha se reproduzido nessas viagens a Trancoso, nessas festinhas, se realmente se comprovar esse envolvimento de autoridades. Ainda mais dentro desse contexto aí, em que não estão diante de amigos, não era uma festa entre amigos, pessoas leais, não. Tanto que não podia entrar celular, tinha todo um controle, então, muito provavelmente, essas pessoas não estavam se sentindo ali seguras. Então, quem sabe também algum financiamento, não só de seguranças particulares, mas também do próprio deslocamento, né? De jatinhos, será que até mesmo os jatinhos da FAB podem ter sido utilizados para essas viagens? A gente não duvida, a gente chegou num ponto no Brasil que nada mais pode ser considerado uma teoria da conspiração. Tudo é possível. É um alçapão que foi aberto, parece a caixa de Pandora. Toda hora sai alguma coisa dali de dentro. Realmente, o que se falava lá atrás, que esse escândalo do Banco Master poderia derrubar a República, ou pelo menos meia República, está se comprovando como verdadeiro.